Universidade de Taubaté e na aula de hoje nós vamos relaxar. Bom, na última aula nós fizemos várias associações corporais. Ao longo da aula fomos elegendo a cada rodada duas partes do corpo que trabalhavam, que dançavam juntas, fazendo associações, sempre uma parte em função da outra. E na aula de hoje nós vamos fazer uma sessão de relaxamento consciente. Escolha um lugar bem tranquilo para se deitar, um lugar onde você possa ficar alongado, tá? Você pode forrar o chão se você preferir, para ter uma temperatura aí corporal e a temperatura do solo mais equilibrada, tá? Vai durar mais ou menos 39 minutos. É uma atividade de experiência pessoal, individual, tá? Não se preocupa com a música, hoje não precisa se preocupar. Coloca uma roupa confortável, pode deixar os pés descalços ou, de preferência, coloca uma meia para não resfriar muito essa extremidade, tá? Eu sugiro essa atividade para pessoas a partir dos 12 anos. Vamos lá? Vamos começar a aula de hoje. E na aula de hoje nós vamos relaxar um pouco. Você já encontrou um lugar bem tranquilo, um lugar em que você possa ficar à vontade, calmo e que você não seja incomodado. Procure um espaço que não tenha uma luminosidade muito brilhante, muito forte. Você pode forrar o chão para equilibrar a temperatura entre o seu corpo e o solo. Pode deitar-se com a barriga para cima. Deixa a cabeça bem colocada, reta. Os braços alongados, perto do corpo. Pode afastar as pernas um pouco, ligeiramente, mantendo sempre uma posição confortável. Este é um momento agradável de bem-estar e conforto. Você pode fechar os olhos, mas lembre-se de estar consciente para ser guiado e para aproveitar todas as sensações. Vem ficando consigo mesmo, com você e com essa voz que você ouve aqui. Perceba o lugar em que você está, o espaço que você ocupa. Perceba tudo que está nesse espaço: móveis, paredes, chão, teto, pessoas, animais. Perceba a distância entre você e os outros, entre você e os móveis ao seu redor. Perceba tudo que está perto do seu corpo e tudo que está longe. Pense em distância. Pense em algo que está muito longe do seu corpo. E agora, pense em alguma coisa que está perto do seu corpo, que está muito perto de você. Agora pense em algo que você deseja que esteja perto do seu corpo, perto de quem você é. E mais uma vez, imagine algo, alguma coisa que você deseja que esteja muito longe, muito afastado de você, do seu corpo, de quem você é.
Ouça o espaço. Ouça. Imagine que você tem super ouvidos. Ouça os ruídos, os sons, os barulhos. Deixe o seu corpo se abrir para esse ambiente. Ouça até os menores sons, aqueles que você nunca presta atenção. Sinta o odor desse espaço. Sinta algum cheiro. Procure um cheiro, um odor presente nesse espaço, presente em você. Um cheiro, um odor. Perceba como está o seu corpo. Apenas sinta. Tenha sensações sobre o seu corpo, sobre você, sobre o espaço. Imagine como está o seu corpo. Você pode imaginar o seu corpo? Tenha uma imagem dele na sua cabeça. Apenas pela percepção, imagine onde está a sua cabeça, perceba onde está o seu tronco, o quadril, os braços, as pernas. Perceba como essas partes se conectam a você e ao espaço. Perceba cada pedacinho, perceba cada parte, cada marca de você. Perceba cada traço do seu corpo, cada cicatriz, cada marca de nascença, cada pinta, cada mancha. Perceba cada sensação, cada pensamento, cada emoção. Perceba seu cabelo, sinta o seu cabelo, o peso que tem, a curvatura que tem, a temperatura. Perceba a sua pele. Imagine a sua pele como uma longa estrada. Percorra essa estrada. Passe por cada curva. Perceba a temperatura da sua pele. Se surpreenda com as suas percepções, com as sensações que você tem do seu próprio corpo. Você pode ouvir os sons do seu corpo? Que sons ele tem? Que sons ele faz? Perceba todos os sons que o seu corpo pode fazer. Se lembre, imagine. Imagine os sons internos. Imagine os sons dos órgãos. O som do coração,
o som do cérebro funcionando, os sons do sistema digestivo, dos pulmões. Imagine que sons as células fazem quando funcionam. Os impulsos elétricos do corpo. Imagine esse som. Imagine essa orquestra dentro do seu corpo. Imagina esses ruídos, esses sons. Imagina o sangue passando, irrigando todo o seu corpo, músculos. Imagine os ligamentos amarrando tudo isso, os ossos sustentando esse corpo. Apenas ouça. Perceba a sua temperatura. Perceba a temperatura do seu corpo. Perceba a sua respiração. Esteja consciente a pensar em tudo isso. Se concentre na entrada e na saída do ar. O ar entra no seu corpo e sai. A partir de agora, perceba o movimento que seu corpo faz. Concentre-se em você. Concentre-se em quem você é.
Muito bem. Pode ficar aí mais um pouco, o quanto você ainda precisar desse tempo, desse repouso. Aproveite, desfrute. A nossa aula fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima! E como foi esse momento para você? Essa oportunidade, ela é muito bacana naqueles dias em que a gente percebe que as pessoas estão ou muito tensas, ou muito distraídas, muito afobadas, né? Exaustas e muitas vezes precisando de uma pausa no corpo e na mente, tá? Esse tipo de trabalho, ele também é muito importante e requer muita consciência. Dançar já é difícil, imagina ficar parado, é mais difícil ainda, né? E é um exercício, a gente também aprende a ficar parado, a gente aprende a se concentrar em alguma coisa, tá? Tem muita gente que não consegue desligar esse mecanismo de vigília. Por isso esse tipo de atividade acaba sendo um exercício muito importante para a compreensão sobre como aquietar o corpo, né? Como tranquilizar o corpo e a mente, tá? Na próxima aula a gente fala mais sobre essas e outras possibilidades para fazer dançar. Eu aqui e você na sua casa.